Estamos recebendo o prefeito de Mussum, que é o presidente da Associação dos Municípios do Alto Taquari, também a AMAT, Matheus Trojan, vindo diretamente de Brasília, né? Antes de falar dos assuntos aqui, a gente agradece ao prefeito, né, que fez questão de vir de forma presencial aqui conversar conosco, então a gente agradece muito, é sempre melhor ter essa troca presencial. O Matheus, que estava então em Brasília, vendo algumas demandas lá para o município, e vai falar sobre isso também, mas tem outras ações, né? Mussum ainda empenhado na reconstrução da cidade, já tem a ponte Brochado da Rocha restabelecida, teve também doação de terrenos para empresários lá atingidos pelas enchentes recentemente, teve questão de remoção de entulhos ainda de casas danificadas, ações ainda, né, prefeito, um ano depois quase da enchente de maio, mas tem ainda da enchente de setembro, mas que seguem acontecendo. Uma boa tarde, bem-vindo aí à nossa programação. Boa tarde aos amigos aqui do Grupo Independente. Realmente, né, chegando direto aqui, ainda na viagem de volta de Brasília a Porto Alegre, direção a Mussum. Saiu hoje de manhã, né, prefeito de Brasília, nós falávamos aqui Saiu nos hoje de manhã. Foi uma viagem um pouquinho mais rápida, né, foram 2 dias que eu fiquei lá, justamente para atender a situações específicas do município, tanto na parte da captação de emendas parlamentares, agora ainda é o período de inscrição das emendas, e também algumas pautas específicas. A gente foi também para tratar sobre a questão do PAC, né, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, onde o município de Mussum estruturou projetos na casa do valor superior a 40 milhões de reais. Né? Dentro desses projetos estão obras de contenção, de encostas e principalmente de macrodrenagem, né? Onde a gente repensa toda a questão da drenagem pluvial da cidade, principalmente considerando a expansão urbanística para as regiões mais altas. Então é um desafio bastante grande para nós adaptarmos essas estruturas e também bastante oneroso, né? Um custo bastante alto. Então foi uma das principais intenções também da viagem, já começar a trabalhar para que a gente tenha a aprovação desses projetos que foram bem estruturados tecnicamente para que sejam adequados à nossa nova realidade. Com quem você se encontrou lá e se já teve algum retorno a respeito disso? Tive encontros com vários deputados, alguns os senadores também, né? Estive acho que em mais de 30 gabinetes de deputados, estive também no Ministério da Educação, em contato também com representantes da assessoria da Casa Civil e do Ministério da Saúde, a fim justamente de garantir essa liberação de recursos, nesse caso do PAC mais vinculado à Casa Civil, e saúde e educação, outras pautas que nós temos lá no município. Prefeito, a gente sabe que o município de Mussum foi um dos mais atingidos, né? Principalmente em maio. Inclusive, a própria casa do prefeito foi atingida também, a gente falava aqui há pouco. Ele até nos comentou que algumas pessoas já me perguntaram, hoje eu até estava comentando com a Gabi, se tinha a previsão de enchente. O prefeito disse que quando estava no avião, que teve um tempinho de estar olhando as redes sociais ali, viu essa questão da estiva e já começa a dar aquele friozinho na barriga, né? Essas questões do PAC, que são voltadas para essa questão de alagamentos, foram feitos estudos que comprovam que esses projetos, foi feito algum projeto, alguma coisa nesse sentido, que vá melhorar essa questão lá no município de Mussum, porque a gente sabe que daqui a pouco sobe o rio, alguma coisa já inunda certas partes, né? Que é um dos municípios que foi um dos municípios mais atingidos. Falando em termos gerais, né, primeiro sobre essa situação das pessoas já se assustarem naturalmente, as pessoas na região estão traumatizadas, né? Nós estamos traumatizados. Então, naturalmente, quando acontece qualquer elevação dos níveis dos rios, isso acaba gerando uma angústia, né? Ali em Mussum, por exemplo, não teve nenhuma perspectiva mínima assim, de possibilidade de inundação essa semana. Mas, naturalmente, com essas notícias e até imagens, como as imagens que circularam da estiva, a gente acaba tendo uma certa angústia, né? E também o compromisso de passar informações. Sobre a questão dos projetos elaborados, nós não estamos elaborando projetos visando propriamente a questão das inundações, né? Esses projetos relacionados a encostas, a questão ali também das contenções, a própria questão da macrodrenagem que eu comentei, são muito mais visando enxurradas, situações onde as chuvas são muito volumosas em um curto período de tempo, para evitar problemas
problemas que nós tivemos principalmente em novembro e em maio, né? Novembro de 2023 e maio de 2024, porque nós tínhamos estruturas antigas e que não comportam mais essa questão de chuvas intensas, né? Principalmente porque a gente tem uma realidade diferente hoje em dia do que tínhamos antigamente. Então a nossa intenção com esses projetos é minimizar os efeitos e também já conciliar com as novas áreas que estão sendo construídas nas regiões mais altas, esses novos loteamentos, que eles também acabam impactando nessa questão da destinação dessas águas das chuvas, desses lugares para as partes mais baixas, e que exigem estruturas robustas e seguras para evitar qualquer tipo de inconveniência ou problemas caso a gente tenha chuvas em grandes volumes. Então essa é a intenção em linhas gerais, mas são projetos muito complexos, muito caros, né, porque até são bastante grandiosas as estruturas e longas, né, para a gente conseguir sair lá das regiões altas e até chegar na parte baixa e desaguar então no próprio Rio Taquari, e também que tem que estar conciliados com outros projetos, como as estações de tratamento novas que nós estamos elaborando, que aí ficam em paralelo a isso, né, para que a gente tenha também a garantia de que todas essas novas residências, esses novos loteamentos tenham o devido tratamento de esgoto que é necessário até por uma questão de meio ambiente, enfim, toda a questão sanitária necessária de ser feita da melhor maneira possível nesses novos espaços. Prefeito, falando ainda da reconstrução da cidade, agora, mês de março, veio informação que a prefeitura estava doando terrenos a empresários lá em Mussum. Achei uma iniciativa fantástica. Em troca, eles permanecem na cidade por um determinado tempo, né? Como foi tomada essa decisão e como foi essa troca também com os empresários para colocar esse projeto em prática? A gente vai fazer uma retrospectiva aqui só para o ouvinte também entender, né, esse processo que consolidou, enfim, nessa doação de terrenos. Nós criamos, ainda antes das inundações, e não relacionado a isso, uma lei geral de incentivos no município, que deu condicionantes aos investimentos das empresas que esperavam, então, algum tipo de incentivo do município, seja por terrenos, terraplanagem, enfim, a mais variada forma de incentivo que o município pode dar. E isso serve para todos os setores, serve para o setor primário, serve para a indústria, serve para os empreendimentos turísticos que estavam se aproximando principalmente antes dos desastres, e essa era a intenção da Lei Geral de Incentivos. Já tínhamos consolidado alguns incentivos anterior a tudo que aconteceu, e pós as inundações nós tivemos essa leitura, que se nós não fôssemos rápidos no sentido de apresentar alternativas para essas empresas, nós perderíamos essas empresas, porque elas não deixariam de manter as suas atividades, mas muito provavelmente em outros lugares fora de áreas de risco. Então isso gerou um processo de desapropriação de lotes, esses primeiros numa área, num loteamento que já estava com toda a infraestrutura pronta, e agora nós já consolidamos 9 contratos com empresas, né? 9 processos de doação do processo da lei de incentivo, doação de terrenos. E temos ainda algumas empresas que devem ser atendidas nas próximas etapas. É uma política que o município adota justamente tendo essa leitura. A garantia da manutenção da geração de empregos, de renda, do fluxo dessa produção ou prestação de serviços que essas empresas trazem, e da garantia também que a gente não vai ter mais esse impacto a médio e longo prazo. Até porque, tirando essas empresas das áreas de inundação, a gente também já evita, né, já inibe essa dificuldade, esse problema, caso a gente tenha outras inundações no futuro. Elas deixam a área que estavam, muitos devem ter sido até destruídas, né, imagino, vão para uma outra área, que essa é doada pelo município, e aí elas devem permanecer um tempo na cidade, né? Que tempo é esse? O prazo previsto no contrato é de pelo menos 15 anos. Caso haja algum tipo de rompimento ou a empresa se retire anteriormente a esse período, aí tem algumas condicionantes, como, por exemplo, ressarcir o município no valor integral desse terreno que está em uma espécie de... não é exatamente um comodato, mas é meio que uma permuta, né? A permuta ela é feita através do compromisso da empresa e condicionado ao valor que o município investiu. Então, caso a empresa saia antes desse período, a empresa tem também o compromisso de ressarcir o município proporcionalmente àquilo que foi investido. Qual o valor que será investido pelo município ao todo? Até agora, até o presente momento, nós já ultrapassamos R$1.100.000. Isso sem contabilizar algumas adequações e terraplanagens que estão sendo feitas, descavos ali que estão sendo adaptados em alguns terrenos. Mas a nossa estimativa é que no fim do programa, né, para a gente conseguir atender todas as empresas que protocolaram pedidos ali, nós estimamos um investimento de cerca de R$2,5 milhões.
E quanto às casas, às residências das pessoas que perderam as suas residências nessas áreas de risco, quantas famílias tem que precisam de uma casa nova, por exemplo, que vão ser colocadas essa outra região mais alta? No total, hoje, nos programas habitacionais públicos, né, vinculados à gestão do município, nós temos cerca de 410 famílias. É um número bastante grande pela proporção, né, proporcionalmente ao tamanho da cidade. Quantos habitantes, Mussum? 5 mil habitantes. Talvez hoje um pouquinho menos, né, dentro da nova realidade, digamos assim. Mas o que a gente tem que destacar? Que os programas estão em evolução. Obviamente não no tempo que nós gostaríamos, não com a velocidade que nós esperamos, né, prospectamos nessas situações de emergência, mas estão em evolução. Tanto que nós já temos algumas casas definitivas entregues, teremos agora até o início do mês de maio cerca de 42 casas a mais que serão entregues também, e todas elas nessa linha que o município defende, que obviamente em áreas fora do risco de inundação e de deslizamentos, mas também em estruturas preparadas, com a infraestrutura condizente, com ruas pavimentadas, com calçadas, terrenos individualizados. Então são tudo ações que nós estamos tomando para que a gente possa devolver a dignidade dessas famílias, mas ao mesmo tempo com a devida qualidade de vida e estrutura necessária para que nós não tenhamos problemas futuros. Então é uma responsabilidade dupla ali, tanto da entrega da moradia devolvida, digamos assim, a essas famílias, mas ao mesmo tempo com toda uma infraestrutura e qualidade de vida condizentes com a necessidade presente e futura dessas pessoas. Ao mesmo tempo que essas novas moradias estão sendo entregues, prefeito, tem ainda restos de moradias que foram levadas, tem entulhos, o município também fazendo essa limpeza e já tem destino para essas áreas. O que será feito na cidade nessas áreas que não podem mais ser habitadas? Nós temos várias linhas de atuação nesse sentido. A gente começou agora a remoção, até a destruição das casas que foram desocupadas, que estavam parcialmente condenadas ou que então elas já foram substituídas com as famílias realocadas para as novas residências. Um trabalho bastante intenso que nós estamos fazendo e que foi até de certa forma difícil no início, né, quando a gente teve que ter essa rigidez de imposição de proibição da permanência dessas famílias nessas áreas. Mas foi uma leitura que foi feita em conjunto com várias frentes, teve até o envolvimento do Ministério Público, um trabalho muito coerente do próprio promotor Sérgio, que eu sempre destaco, que faz um trabalho extraordinário à frente da promotoria dentro dessas circunstâncias de inundações, e que a gente conseguiu consolidar e gerar o convencimento nas pessoas. Então essas casas nesse momento estão sendo removidas, justamente para garantir que esses lugares não sejam reocupados. E a ocupação dessas áreas, desses terrenos que ficarão então de certa forma vazios ali na área urbana da cidade, nós temos 2 áreas de intervenção total, né, que a gente vai utilizar recursos da Defesa Civil Nacional, onde nós faremos espécies de parques de lazer, de recreação e reflorestamento, que vai servir então para o dia a dia da comunidade, de uma certa forma até com um aspecto turístico, mas que vai garantir ao mesmo tempo que essas áreas não sejam reocupadas. E em outras áreas a gente vai trabalhar muito com o reflorestamento, principalmente nos terrenos que ficam, entre aspas, pingados, né? Porque tem terrenos no meio de espaços que foram mantidos, né, que continuam consolidados, mas que pela realocação das famílias e pelo compromisso dos programas habitacionais nós não podemos permitir a reocupação desses terrenos. Então essas áreas, no geral, provavelmente elas serão reflorestadas. Prefeito, qual é a perspectiva do município de Mussum a respeito da Ferrovia do Trigo, que também a gente sabe que tinha o passeio, né, do Trem dos Vales, enfim, que passava por ali também. Qual é a perspectiva do município em relação a isso? Porque a gente sabe que envolve bastante quilômetros que foram prejudicados com essas cheias também, diversos municípios. Qual é a perspectiva do município, sim? É um assunto bastante complexo e, sinceramente, até um pouco frustrante para nós, lideranças regionais, não falo somente dos prefeitos agora, mas também de outras associações, entidades, pelo fato de nós não estarmos conseguindo evoluir mais do que já evoluímos até agora. Foi nesse sentido também que nós procuramos o apoio do vice-governador, Gabriel Souza, que, aliás, tem liderado e se envolvido de uma maneira extraordinária nesse assunto, mesmo que a ferrovia propriamente dita ela não é uma propriedade do Estado, e sim é uma propriedade do governo federal.
sob concessão a uma empresa privada, que é a Rumo, e mesmo assim o governo do estado tem se colocado e tem procurado ajudar nessa busca por soluções. É um trabalho muito nobre que tem sido feito e que já tem conseguido alguns avanços. Qual que é a linha de trabalho nesse momento? Se nós formos considerar num mesmo pacote toda a recuperação da malha ferroviária de todo o estado do Rio Grande do Sul nos pontos prejudicados pelas circunstâncias dos eventos extremos, nós certamente estaremos, primeiro, falando de investimentos bilionários, segundo, falando de investimentos que certamente só no acordo atual, no contrato atual entre a Rumo e o governo federal não serão resolvidos, e terceiro, com um tempo muito maior de conclusão. Então, qual que é o trabalho regional? É uma consideração diferenciada desse trecho do trem turístico entre Mussum e Guaporé e, consequentemente, também desse fluxo que poderá ser permitido até Passo Fundo, compondo então a Ferrovia do Trigo. Se esse trecho for considerado à parte, primeiro que o investimento já é bem menor, a gente fala aí na casa, existem estimativas que apontam cerca de 300 milhões, outras até um pouco menos do que isso, mas já é um recurso muito mais simples do que nós falarmos em bilhões de reais, e também a gente consegue ter uma rapidez, uma celeridade maior, justamente com o interesse de retomar projetos tão importantes como o Trem dos Vales. O Trem dos Vales a gente tem que destacar aqui que não é somente um produto turístico, ele é um produto que acaba tendo um impacto econômico de várias formas na região, seja na prestação de serviços, seja na geração direta e indireta de empregos, no movimento, no fluxo de pessoas que não são da nossa região, que acabam vindo para cá. Então é uma ferramenta hoje, é um produto que é fundamental que a gente recupere o quanto antes. Então esse trabalho paralelo, ele visa essa consideração à parte desse trajeto, que precisa da concordância do governo federal e quem sabe até, né, da sensibilização da Rumo para que possa entregar isso antes da finalização da sua concessão, que é no ano de 2027. Prefeito, rapidamente, outros dois assuntos que não interferem diretamente em Mussum, mas têm reflexos, que também envolve turismo e logística. A ponte da RS 130 deve ser liberada no sábado. O presidente Luiz Fernando Vanacor falou hoje pela manhã. A gente está aí na expectativa, né? Tem muita coisa ainda a ser feita, mas é o que está dizendo a EGR. E tem a inauguração do Cristo Protetor Encantado no final de semana também, que também terá reflexos lá para Mussum. Como o senhor acompanha esses dois assuntos? Primeiro, falando sobre a ponte, até algo que nós comentávamos antes fora do ar, a ponte é uma estrutura nova, mais alta, feita totalmente, praticamente do zero, né, desde as suas fundações, a estrutura dos aterros das cabeceiras, enfim, é uma obra grande e que está sendo entregue em menos de 10 meses se formos considerar o período ali de junho, quando seria possível, então, lidar com essa situação. Só que, ao mesmo tempo, eu quero destacar duas coisas aqui. Temos sim que considerar que a obra foi realizada até num tempo razoável, pensando a nível de Brasil, como geralmente as coisas acontecem, mas temos também que destacar a atuação da comunidade, a força da população, do povo, que se manifestou, se mobilizou, agiu, ficou como um fiscalizador permanente dessa obra. Primeiro, para que as coisas pudessem começar a acontecer, porque de fato demoraram a acontecer até com algumas complicações de comunicação. Não existia uma boa comunicação sobre isso, e isso também acabava gerando uma angústia regional. E foi a mobilização do povo, a força da voz das pessoas, da população que de fato sente na pele o sofrimento que é a ausência dessa ponte, que fez com que isso fosse tratado com o devido senso de urgência que deveria. E a partir daí, sim, a obra fluiu. Eu até comento que esses poucos dias, digamos assim, de atraso do prazo prometido, eles não devem ser o foco principal, desde que a obra seja entregue e bem entregue, que isso é uma preocupação que, obviamente, todos os gestores têm. Então, é essa leitura que eu quero fazer. Destacar que, após essas mobilizações, houve, então, esse senso de urgência com a obra, mas, ao mesmo tempo, exaltar essa atuação popular que fez com que houvesse essa sensibilização em relação à região. E, em relação ao Cristo Protetor, o segundo questionamento feito, é uma mega obra, né? Uma obra que traz também uma esperança, um sentimento de confiança num futuro melhor para todos nós. O Cristo, a estátua do Cristo está em Encantado, mas toda a região já entendeu o quanto isso impacta na movimentação, na mesma lógica que nós falávamos do trem. É um projeto que vai muito além da questão do turismo, de agradar o turista. O turista vai vir esporadicamente, mas os benefícios que uma obra desse porte traz, eles são permanentes para toda a região. Então a gente acredita muito que isso também
também será um símbolo de um novo tempo, mas que também seja um símbolo de união e de cooperação entre toda a região. Mesmo porque é uma obra feita, a estátua em si ela é feita por mobilizações, por doações, ela não tem recursos públicos diretos e a partir disso serve também como um modelo para tantos outros projetos que nós possamos ter no futuro. Tá certo, prefeito. Muitos assuntos, né? Poderíamos continuar aí, mas a gente sabe também que o prefeito tem compromissos. Agradecer mais uma vez por ter vindo, né? Retornando de Brasília, uma agenda cheia. Mais importante também, a gente sempre importante também falar de Mussum e tantas ações que acontecem na região mais alta aqui do nosso vale. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, as gurias aqui que estão me entrevistando, todo o grupo independente, pela qualidade do jornalismo que sempre preservam e promovem nas suas ações. Lembrei Forte de uma abraço. rapidinho, tem reunião da MAT amanhã também, né? Tem reunião da MAT amanhã. Na verdade, amanhã é uma reunião vinculada à SIC, Vale do Taquari, que tem essa ação em parceria com o Instituto Ling para projetos do Reconstrói RS, né, que tem o foco de reconstruir estruturas públicas, enfim, ações que são importantes nesse processo de recuperação da região. Aí está uma oportunidade de talvez nós captarmos mais alguns recursos e viabilizarmos obras importantes. Será na ACI, sede da ACI, Encantado, às 16 horas. A gente agradece, né, a participação do prefeito Matheus, que fez questão de estar presente aqui, não quis a entrevista por Meet, nem por telefone, fez questão de estar conosco aqui no estúdio da Rádio Independente. E a gente sabe que todas essas ações, inclusive que estão sendo buscadas em Brasília, enfim, que não são apenas para o município de Mussum, que isso reflete em toda a região de uma forma positiva, né? E com certeza reflete em todas as pessoas, a gente fica bem feliz com isso. E a gente deseja sucesso sempre e que sigam em frente e consigam sempre os objetivos aí.